Bom dia, amigos do esporte. É uma satisfação muito grande. Hoje a gente vai entrevistar um ex-atleta profissional, polivalente, uma pessoa aí que está trabalhando ainda no esporte, como diretor de esporte de Missal, uma referência não só em Missal, mas em toda a região, um atleta que jogou em vários clubes do Brasil e é uma humildade tremenda. Então, hoje aqui comigo, o Anderson Cefrinho, o Andinho, como é conhecido. Meu bom dia, Andinho, e é uma satisfação muito grande receber você aqui hoje no Amigos do Esporte, aqui no Correio do Lago. Bom dia, Pedro. Bom dia a quem nos acompanha. Primeiro, obrigado, agradecer pelo convite, né? Sempre que convidado, a gente fica muito lisonjeado, né? Principalmente por saber da nossa amizade, né, cara? Eu acho que isso é acima de tudo, né? E estamos aí para poder contar um pouquinho e compartilhar desse momento que é de grande valia, dentro daquilo que a gente fez, né, dentro do futebol, né, e do esporte em si, do que vem tentando fazer também a nível regional. E um prazer estar falando contigo aí, estar no teu programa. Andinho, a gente sabe a tua trajetória no esporte. Eu quero que você conte, né, como iniciou, você é de Missal aí, como iniciou o amor que você tem pelo futebol, não só no futebol, a gente sabe que você está em todas as modalidades envolvidas em Missal ali, futsal, handebol, basquete, vôlei, até a terceira idade, está em tudo, né, um polivalente, eu falo assim. Conta para nós como iniciou essa paixão sua aí pelo esporte, não só futebol, mas deve ter jogado até outras modalidades também a tua carreira, se você nasceu em Missal, de onde é que você vê, a gente não sabe. Para as pessoas conhecer realmente quem que é o Andinho, né? Quem que é o Cefrim, né? A pessoa aí que é um orgulho para mim estar te entrevistando aqui, né? E você veio de lá para dar essa entrevista, essa coletiva para nós aí. Então, Pedrinho, eu nasci sim em Missal, né? Me criei ali no o pai metalúrgico, a mãe metalúrgica, caminhoneiro, né? Teve a vida inteira caminhão, depois comprou a metalúrgica, e daí vendeu, voltou pro caminhão. Minha mãe professora a vida inteira, né? Não tem quem não os conheça em Missal, né? Família bem tradicional, não só parte do meu pai, mas também da minha mãe, né? Meu avô André é um dos pioneiros aí da cidade, né? Então, cresci ali no centro, nós tínhamos o campinho, sempre gostei de esporte, de futebol principalmente, né? E apesar de ser cidade pequena, né, a gente teve a honra aí de poder sair, né, de Missal através do esporte, através do futebol, para buscar novos ares e fazer parte da vida, sempre digo parte da vida, porque nós temos muito ainda a viver, né? Mas parte da vida dentro do esporte, né? Dentro do futebol. Então, eu cresci em Missal, sim, participei de N campeonatos, principalmente de futsal, né? Porque o futebol de campo, na época que eu estava ainda em Missal, eu saí em 98, né? De acabar de completar 15 anos. Então, desde o primeiro, segundo dia de vida ali, vivi sempre na cidade de Missal até os 14 anos, 14 para 15, e logo depois fui a Porto Alegre. Mas sempre envolvido, né? Sempre fui de fazer times, mesmo como quando pequeno. Participava de jogos escolares, de handebol, basquete não era muito a minha praia, né? Vôlei também não, mas handebol eu gostava de jogar handebol. Cheguei até a ser goleiro de futsal no início, né? Porque grandão e todo desajeitado, então o cara fica se achando ainda como um moleque, né? Mas assim, desde pequeno, eu nunca escondi e sempre quis ser jogador profissional, sempre. Não levava muito a sério a questão de estudo, né? Eu sempre digo, falo para meus filhos que faço o que eu digo e não o que eu fiz, né? Em termos de estudo, apesar, claro, que após, então, estar em Porto Alegre, terminei o segundo grau, né? Ingressei em faculdade e depois, né, da cabeça já um pouquinho mais preparada e formada, a gente acaba caindo na real de muitas coisas, né? Que a vida não é aquilo que a gente pensa quando moleque, né? Então, mas ainda em Missal eu me preocupava assim, somente em jogar bola, trabalhava até com meu pai na metalúrgica, ajudava desde cedo, desde os 10 anos, então aprendi a soldar, a policorte,
ferro, enfim, fazia janela, porta, pintava, né? Ajudei desde pequeno, coisas que hoje, infelizmente, nossas leis, eu digo assim, infelizmente, porque eu acho que, né, se fôssemos seguir desde como era a nossa época, né, Pedro? Exatamente. Nós com 10, 11 anos já tinha que estar ajudando em casa, ajudando no comércio, ajudando, e hoje em dia as leis aí proíbem, né? Hum. E eu vejo que muito do que acontece no país hoje é reflexo disso, né? Por não ter esse regramento a nível de cobrança de casa, em termos de serviço, não poder colocar o seu filho ou então o seu parente no serviço desde cedo, né? Não é uma questão de você estar escravizando criança, pelo contrário, eu sempre vejo pelo lado do incentivo, né? E da valorização deles entenderem o quanto antes da onde vem o dinheiro, né? Da onde que vem a dificuldade familiar. Então, hoje, infelizmente, temos esses probleminhas, né? E aí, mente vazia como a gente diz, obra, Do caminho. lugar para o caminho errado, né? É obra do diabo que a gente fala, né? Exatamente. Então, infelizmente, muito que está acontecendo hoje em dia na nossa adolescência, a gente trabalha com esporte, a gente sabe disso, que as crianças estão indo para tudo que é caminho, menos para o lado bom, né? Lado do esporte, principalmente, que é onde os livra de muitos perigos aí fora de casa. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, né? E a gente tá aqui, sim, para falar um pouquinho do que aconteceu. Então, esse meu início foi assim, né? Jogos escolares, sempre participando, carreguei tocha olímpica, esse tipo de coisa que todo guri ou guria que se destacava, ou se destaca até hoje, eu, né, graças a Deus, e também um pouquinho meu esforço, eu sempre tive um bom destaque, né? Dentro daquilo que eu fazia, né? E veio a culminar aí, sim, de eu sair através do esporte e pro esporte, né? Cara, que bacana, viu, Sefrim? Que bacana ouvir tudo isso de você. É igual você comentou que hoje em dia é difícil você colocar um menino trabalhar aí 10, 11 anos. Eu mesmo, meu primeiro emprego, como você falou, da metalúrgica, ajudava o seu pai. Eu também, meu primeiro emprego foi na sapataria, não tenho vergonha de falar, porque era um orgulho, né? Você tá trabalhando dia a dia ali, então assim, e hoje já é bem diferente. Ceprinho, eu quero que você me fale a tua carreira profissional, como é que foi. Não é fácil, a gente sabe que o cara, às vezes, ó, o cara tá lá no Grêmio, o cara tá lá no Bahia, enfim, nos times aí, mas não é fácil, sabe? Cada dia um quer derrubar o outro, né? Conta para nós como você chegou lá no Grêmio, como foi, juniores. A gente sabe que a dificuldade para você subir para um time profissional não é fácil, e o sofrimento que você passou lá, né? Porque a gente também teve aí nos júniores, aí por aí nos juniores, a gente sabe que é difícil. E você era uma referência aí para nossa região. Eu estava aqui em Santa Helena, eu te acompanhava, né? Você lá no Grêmio. E é uma satisfação. Até quando você posta as tuas fotos lá, a lembrança que você tem é legal. Tem gente que às vezes, o cara tá colocando. É um orgulho ter um amigo, né? Que nem você. E eu me identifico, cara, com você, que você foi um guerreiro. Foi um cara que sempre teve ali na batalha do futebol e sempre passando isso que você passou. Então, conte para nós como é que foi a tua trajetória no Grêmio, o teu início lá, as dificuldades que você teve, e passa para as pessoas saberem quem que foi o Cefrim, quem é o Cefrim, né? Isso é gratificante. Então, Pedro, eu, como frisei anteriormente, eu era oriundo então, do futsal, né? E quando surgiu então a oportunidade de fazer o teste no Grêmio, na época, foi através do ACO, deve lembrar, o ACO, o Vladimir Saperjenski, né, ali de Medianeira. Ele conhecia um diretor chamado João, lá de Porto Alegre, que na época estava no Grêmio, no infantil do Grêmio, né? Infantil na época, antigamente era infantil 15 anos, o juvenil 16, 17 e os juniores então 18, 19 e 20, né? Era um pouco diferente. Hoje em dia existe sub para tudo que é modalidade e categoria, né? Então era um pouquinho diferente do que nós temos atualmente. E então fomos fazer um amistoso. Eu treinava futsal, mas na época o Argeu, né, Gel. nosso amigo Argeu aí, que hoje está em Foz, até afastado aí do esporte, infelizmente, que sempre foi um grande profissional, que a gente sempre tem que ressaltar do excelente profissional que o Argeu foi, né? Não trabalha mais com esporte, mas a gente sempre tem que lembrá-lo, né? Porque foi uma das referências também para nós em Missal.
Ele montou uma escolinha de futebol, assim, como, né, vocês sempre trabalhavam e trabalham até hoje com futebol. E aí eu comecei a treinar uns 6 meses antes, eu acho, de ter a oportunidade, então, de ir a Porto Alegre. Porém, eu era meia, atacante, nunca pensei em jogar de zagueiro, até porque no futsal, mesmo grande, eu tinha uma certa habilidade e batia muito forte na bola. Então, normalmente era artilheiro e destaque das competições, tudo. Sempre fui aqui em termos de região. Tanto é que eu cheguei a jogar, né, brasileirinho, joguei brasileiro, joguei paranaense pelo Eucatur de Cascavel, né, eu e o Paulo Petros lá, o Paulinho. A gente sempre saía para jogar, representando em um município, em outras cidades. E aí, quando então surgiu a oportunidade para mim ir a Porto Alegre, em abril de 98, né, meu pai e minha mãe me colocaram no carro e me levaram para lá. E não foi ninguém acompanhando nada, ele só passou a referência desse João, então, para a gente procurar esse cara e se apresentar na Páscoa de 98 em Porto Alegre, no Grêmio. Chegamos lá, era passeio de manhã, não, então não tinha nada, achamos que era até um golpe na época, porque chegamos lá, o pessoal ficou, não, mas não tem nada de manhã, é só de tarde e tal, enfim. Eu sei que à tarde, então, achamos o tal do João, e aí eu já comecei a treinar, enfim, mas fomos para lá com a cara e com a coragem. Não tinha alojamento, não tinha hotel, não tinha nada, né? E enquanto eu, então, fui para treinar com o grupo, para começar a avaliação, a mãe for atrás de uma pousada, então acharam uma pousada na frente do Olímpico, lá em Porto Alegre, e então fiquei lá naquela semana, assim, eles voltaram no dia seguinte, a mãe, né, então ela lecionava, então ela tinha que estar de volta aqui na escola do CEPEM. E eu fiquei lá treinando. E graças a Deus aí também, ao meu esforço, eu consegui na primeira semana já com que eles me chamassem para dentro do estádio olímpico, então para mim não ter mais gastos, né, com a pensão, então com a pousada. Legal. Mas não havia terminado o teste, né? Eu fiquei 3 semanas de avaliação, né? Mas eu tinha uma coisa assim, eu tinha muita dificuldade porque eu não sabia nem o que era impedimento, Pedro. Olha, Eu como zagueiro, fazendo treino, fazendo teste de zagueiro, eu me recordo que teve um do primeiro coletivo que eu fiz, que quebraram a bola para frente, o atacante nosso estava fazendo o gol e o treinador parou. Quando ele foi chutar, o treinador parou. E eu tava de papo com o goleiro, meu, dentro da área. Então, tipo assim, a equipe toda saiu e eu fiquei dando condição, fiquei lá atrás, né? Eu sempre brinco, o pirulitão do Beto Carreiro lá, viajando e achando que tava bem, né? Aí ele parou o treino, foi lá, ô grandão, o que você tá fazendo, cara? Pô, você tem que sair até o meio, tem que acompanhar, as linhas tem que ser compacto, tem aquela coisa. Mas eu não tinha nem noção do que ele tava falando. Daí ele me perguntou, cara, tu sabe o que é impedimento? Daí eu, tipo, muito tímido, tinha acabado de sair de missal, 15 anos, eu falei, professor, não sei, né? Daí o pessoal começou a dar risada, né? Isso é uma coisa que me marcou bastante. Começaram a dar risada e então ele me explicou, e ali eu tive que aprender na dor do ódio, digamos assim, né? Ou então da vergonha, o que era o tal do impedimento. Mas assim, eu tinha uma coisa que eu sabia que era que poderia me ajudar, eu era canhoto, grande e batia muito bem na bola. Então eu cabeceava bem, eu batia bem na bola e era canhoto. E dos 7 zagueiros que estavam no grupo, era 5 que já era do elenco e 2, eu e mais um fazendo teste. Eu era o único canhoto. Olha só. Né? E na época era uma relíquia você ter algum zagueiro canhoto. E a Europa procurava muito zagueiro canhoto. Né? Tanto é que, né, na minha época no Grêmio tinha, depois que eu acabei ficando, tinha eu e mais 2, um no juvenil e um no júnior, e eu no infantil. Olha né? só. Então eu sei que, porque marcar não marcava ninguém, porque no futsal não tinha essa noção de espaço, nada, mas viram em mim algumas qualidades que trabalhadas poderiam vir a dar certo, né? E uma das coisas que eu sempre procurei passar depois, logo após estar parado e trabalhar com escolinha, né? Tu mesmo bem sabe dos projetos que eu fiz, que eu sempre passei para os guris que, além disso, eu tinha, acho que foi o que foi o fundamental, que era a personalidade. Eu sempre fui um cara de personalidade muito forte. Né? Eu nunca me deixei levar e nunca me deixei manipular, digamos assim. Eu tenho o meu jeito e aquilo ali no que eu acredito e tchau, obrigado, né? Não que eu não ouça opiniões ou não aceite nada, não. Mas eu sempre fui de me impor muito, né? Então, já no primeiro treino, nesse coletivo mesmo, nós estávamos tomando 5-0 da equipe titular
Até o Galato era o terceiro goleiro, mas na época o Galato, o treinador ele colocava o goleiro titular, que era o Andrei, no time reserva para treinar um pouco mais, e o reserva ou então o terceiro goleiro no time teoricamente titular. E o Galato até estava no gol, eu brinco com ele até hoje, né? Daí deu uma falta na entrada da área daí rodou 2, 3 e eu saí lá da zaga. E talvez foi isso também, foi uma das coisas que me ajudou, a personalidade. E eu treinava falta, muita falta, treinava, né? Antes de ir para lá. E cabeceio, e falta, enfim, me preparei um pouco também, né? Mesmo com as minhas limitações, eu também não fui tão cru, né? E cheguei, tirei os caras, botei o braço, tirei os caras e falei, não, eu vou bater. Não, tu tá chegando agora, isso aqui, quem tu pensa que tu é? E começamos aquela discussão. E o treinador falou, não, pode deixar ele bater. E eu peguei a bola, ajeitei, guardei no ângulo. O coletivo acabou 5-1 com um gol meu. Então, tipo assim, são coisas que marcam, sabe? E talvez aquela questão ali da personalidade, de chegar, de me impor e tal. Eu, como zagueiro, coisa que pro Sul sempre foi uma das grandes características, buscar e terem zagueiros de imposição, né? Tanto é que, após então adentrar as categorias de base ali, eu me tornei capitão logo, logo, né? De praticamente de todas as modalidades. Inclusive no infantil ainda acabei sendo capitão até o final do ano, né? Isso foi em abril. Disputei brasileiro em São Paulo, lá fui bem, e logo depois, quando o capitão, então, que já estava, não era, quando ele não estava suspenso, eu era o capitão. Olha só. E aí subi para o juvenil, enfim. Então, assim, e uma coisa assim, Pedro, que eu sempre falo, eu nunca tive empresário enquanto período Grêmio, né? Toda a minha base. Na época sempre teve Juan Figuer, Jorge Machado, eram empresários fortíssimos, Fernando Otto, inclusive depois até foi presidente do Inter. Eram empresários fortíssimos na época que tentaram buscar alguma situação, porque não existia a Lei Pelé. Então o vínculo dos atletas na época era totalmente do clube, né? Eu assinei a ficha da federação na época lá com o seu Berardi, que é o falecido seu Berardi, do Grêmio, e ali fiquei, né? Eu era atleta do Grêmio, né? Então, e tive propostas depois ainda, depois nos juniores, para ser vendido para a Europa, o Grêmio não vendeu, né? E então, aí em 2000 então entrou a Lei Pelé, daí mudou um pouquinho, né? Mas assim, eu nunca tive. Hoje assim eu digo assim que talvez foi um dos erros meus, mas o pai e a mãe sempre tiveram muito medo às vezes cair na mão de algum sem vergonha, alguma coisa que fosse acabar com a minha carreira. Então eu digo assim, eu não fiquei milionário com a bola, sabe, Pedro? Mas assim, o pouco que eu consegui, principalmente na época do Grêmio, foi através do meu esforço. Eu não precisei de ajuda de ninguém. Muitos falam assim, não, se não tiver padrinho. Eu sou prova viva. Eu não tive ninguém. Era eu e eu, né? Então, assim, o pouquinho que eu consegui lá dentro foi pela minha personalidade, pela minha insistência, pela minha perseverança, Que joia. né? Dentro de todas as limitações que eu tinha, eu digo assim, eu não tinha, acho que talvez a mínima condição de estar onde eu estava, logo no início, no primeiro ano, né? Porque eu era realmente muito limitado, mas o meu esforço, a minha força de vontade, elas superaram aquilo, prevaleceram. Tanto é que ali eu aprendi realmente a jogar futebol, né? Bater com a perna direita, coisa que eu não sabia nem entrar, nem subir no ônibus com ela, né? E aí você vai desenvolvendo certas habilidades e fortalecendo outras através da repetição. Coisas que depois que você adentra um clube, tu bem sabe disso, você acaba aprimorando, né? É muito interessante, Andinho, tua história é bacana, de superação mesmo, igual você falou, não era aquele habilidoso, mas tinha força, tamanho, te ajudou muito, perna esquerda. A gente vê até hoje, né? Você vê que tem 5 lateral direito e tem um esquerdo, então o cara canhoto já sai na frente. Então isso aí te ajudou bastante, a gente vê. E até fez gol no Galato, né? O Galato que foi, nossa, um dos melhores goleiros do Grêmio lá que teve, Darley, teve, né? Galato, enfim. Candinho, já que você falou aí dos atletas aí, Galato e tal, tu lembra de algum atleta assim que te jogou, atleta de alto nível aí, que foi, né? Sei lá se foi seleção, alguém assim que jogou do teu lado? Pode comentar para nós aí? Pedro, eu posso citar vários, né? Que Lembra a aí? gente, a gente cresceu junto, né? Em termos de Grêmio, né? Após eu ter entrado ali no Grêmio, do infantil, juvenil e júnior,
o Cláudio Pitbull, a gente se criou junto, o Rodrigo Alvinho, lateral esquerdo, jogou no Flamengo, jogou Olha no só. Wolfsburg, jogou até com o Ronaldo e coisa. O Eduardo Costa, um volante, que também jogou no próprio game, na seleção brasileira aquela vez. Isso, o Andrei, goleiro também, que jogou no Figueirense, jogou no Cruzeiro, jogou na Romênia, jogou no Catar, enfim, os caras que... Rodrigo Hefner, no lateral direito, jogou no Curitiba, jogou no Santos. O Elton, jogou no Atlético Mineiro, Bahia. O Bruno, aquele que era para ser o sucessor do Ronaldinho Gaúcho. Uhum. E o Bruno Soneca, que eles falavam na época, né? Uhum. O Bruno também, a gente se criou junto. Tem vários ali, que o Marcelo Pitol, que estava jogando até agora há pouco, né? Essa é a minha safra, né? Dos caras que jogaram assim, mais grosso, assim. Aí teve o pessoal depois, já quando eu subi em 2001, então, com o Tite, né? Com o Kleber Xavier, o Klebinho até assumiu agora o Santos, agora faz umas 2 semanas que assumiu o Olha só, Santos, que bacana. o auxiliar Foi eles que me subiram, né? Em 2001, após nós voltarmos da Europa, do Mundial, né? O qual a gente foi campeão. Subiu eu e mais 4 atletas, né? Para disputar. Na verdade, a gente já vinha disputando antes do Mundial, daí o Gauchão. Daí, logo após a gente voltar, então, normalmente foi efetivado, né, no grupo, né, daí participamos, então, da campanha da Copa do Brasil, daquele ano, 2001, em cima, até que o Grêmio, a gente acabou sendo campeão em cima do Corinthians. Olha só, que bacana. E tive a experiência, assim, mesmo ainda em 2000, de treinar, eu digo assim, treinar, porque não cheguei a jogar jogo oficial com ele, né, mas com o Ico, né, o Gaúcho, né, lá no Gaúcho. Ó, que isso. Então, um dos orgulhos que eu vou te falar, Pedro, tem meus amigos, os meus amigos de churrasco e de bola. Eles são cansados de escutar essas histórias, né? É Mas legal. eu digo assim, eu acho que o maior orgulho que eu tenho de contar é que num coletivo, até o Bolívar, quando teve aqui, quando eu trouxe ele aquela vez, ele contou que o Bolívar estava, né? Trabalhei com o Bolívar também no Juniores, né? Uhum. E é um dos grandes amigos meus até hoje, né? O Bolívar. Lucas Leiva também, o alemão jogou no Liverpool. Esse pessoal todo aí. Léo, zagueiro, que jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro. Então, assim, de ter tomado um drible do homem, né? Num coletivo. Coletivo rolando e pegou uma bola e começou com aquelas pedaladas doidas dele lá. E eu, meio juvenilzão, eu tinha 17 anos, né? O Antônio Lopes era o treinador. O velhinho, aquele que Sim. trabalhou no Vasco. E aí o Ronaldo Gaúcho pegou a bola e veio naquelas pedaladas doidas dele lá. E eu fui meio que querer trocar de lado, assim, pra... Ele virava pro lado esquerdo, eu virava pro lado esquerdo. Virava direito, eu queria acompanhar, me enrosquei uma perna na outra e caí para trás. E aí ele pegou e cortou o Renato, que era outro zagueiro, e só tirou do Darley, que estava no gol. Darley era o goleiro. E do outro lado era o Murilo. Não, o Eduardo Martins era o goleiro naquele coletivo. E aí perdemos o coletivo 1-0. E aquele tempo, eu tinha 17 anos, daí, então isso foi já 2 anos depois que eu estava no Grêmio. E a gente subia muito para completar time, né, do profissional. E também para ser avaliado, né? Porque a gente era destaque no juvenil, né? Eu nos primeiros 8 jogos do Campeonato Gaúcho Juvenil, eu tinha 6 gols, Olha só, sendo que zagueiro. beleza. Eu tive jogo Destacava contra o mesmo. antigo 15 Campo Bom, tu vai lembrar? Aquele 15 Campo Bom que o Mano Menezes Uhum. chegou numa semifinal do Copa do Brasil. Nesse jogo eu fiz 2 gols de cabeça Olha só. no juvenil. Então eu fazia muito gol, muito gol. Nós tínhamos uma jogada que era no pênalti, a bola ali, tava esperando na meia-lua e tchau, obrigado. Era caixa, não tinha. Era gol. Fazia muito gol, muito gol. Até pelo meu tamanho também, né? Uhum. E pela minha posição. Então eu comecei a ganhar muito destaque. Assim, eu cresci vendo o Lúcio, que era Lúcio, contrário, zagueiro, Inter, né? Até vi vários, né? Acompanhava Grenal, tudo, né? Uhum. Porque na época jogava jogo no Olímpico, eu morava nas arquibancadas do estádio, né? Então a gente via muito Grenal, via muito Lúcio jogando, aqueles duelos Lúcio contra Ronaldinho. Inclusive até aquele Grenal que o Ronaldo acabou com o Dunga, O nós Dunga. estávamos de frente no escanteio, da onde ele fez aquela jogada de Olha. letra para cima do velho. Aham. Então, assim, são coisas que marcam a nossa vida, né? E eu Legal. cresci vendo, assim, acompanhando, lá dentro já do Grêmio, eu cresci vendo o Lúcio, né? E eu pegava a bola, eu tenho jogos gravados meus que eu pegava a bola e eu saía driblando lá atrás. E o Rogério Zimmermann, na época, era meu treinador, que era do lendário do Brasil de Pelotas, o Rogério Zimmermann, tá até hoje trabalhando, o Zimmermann. E ele ficava louco, porque ele sempre foi daqueles tipo de treinador que zagueiro para ele só tem uma parte do pé. Ele brincava, né? Que só tinha a parte do bico. Era bico, bico, bico. A bola vinha bico.
E eu não tinha isso aí. Só que eu sempre fui de muita personalidade. Então a bola vinha, eu ameaçava quebrar, saía jogando e saía driblando e arrancava com a bola de trás. Então, assim, eu comecei a me destacar muito por causa disso. E subi também com o Tite aquela vez por causa disso, porque como o Tite jogava com 3 zagueiros na época, né? Os famosos stopper que ele falava, né, na época. Tanto é que daí o próprio Filipão implantou isso na seleção em 2002, 2001, 2002, que foi pentacampeã, né? A seleção jogava com 3 zagueiros, não sei se tu vai lembrar, mas era 3 zagueiros. Então, o Tite também, desde 2001, jogava com 3 zagueiros. Quando eu subi, nós éramos em 9 zagueiros no elenco, né? Então, ali eu cheguei a jogar com os fera, tudo, né? Zinho, Mauro Galvão, Darley, Anderson Polga, Marcelinho Paraíba, Baiano, Rodrigo Mendes. Uma galera, aquela galera toda campeã da Copa do Brasil, né? Então, eu peguei muita cobra criada ali, né? Tinha o Anderson Lima, que era meio perigoso, o Zinho mesmo era. Pelo menos na minha época lá, ele não ia muito pra minha cara, porque que eu a gente falei, eu tinha esse jeito meu de sair, arrancava com a bola e muitas vezes passava pela linha de passe dele, que ele era o meia, né? Volante meia. E o Zinho sempre foi daquela característica de ficar rodopiando e vir buscar a bola no pé do zagueiro. E daí, quando acontecia isso, ele ficava louco, né? Uma vez ele me excomungou na frente do Tite lá e me cagaciou que. Mas ele vai falar o quê? É o Zinho, né, cara? Então são coisas que marcam a vida da gente, né? Só que eu sempre tive um cara que me ajudou muito, foi o Mauro Galvão e o Darley, né? Os dois caras que me ajudaram muito. O Galvão, ele me dava um feedback assim que, sabe? Nossa. E o Mauro Galvão, né, cara? O velhinho Nossa. batia aqui no metade do meu peito, mas, cara, não carregava, não sei se molhado ele pesava 50 quilos, velho. Só que, cara, é um cara, além de ser um cara fantástico, o próprio Roger Machado também é um cara que me ajudou muito a concentrar, até com o Roger, o treinador do Inter. Então, assim, um cara muito. Não é à toa que é o que é hoje, né? Um cara muito centrado. Enquanto eu ficava jogando baralho e sinuca na concentração, ele estava lá lendo o Roger Machado. Isso são coisas assim, que eu conto às vezes para meus amigos e eu falo assim: não é à toa que as pessoas chegam aonde chegam, né? As pessoas só vê o sucesso, mas não sabe as batalhas que os caras passaram, né? E o Roger, cara, eu falo pra ti assim que é um dos caras que eu não tenho dúvida que vai ser já é, talvez hoje, um dos, né? Mas vai ser muito maior ainda, porque ele é muito inteligente. Que um cara de uma humildade assim, que olha, vou te falar, Pedrinho, um cara fantástico. Roger Machado é um cara que não é à toa que tá onde tá, porque além de ser muito inteligente, é um cara sensacional como ser humano, cara. Legal, cara. É um cara que tu chegava no vestiário, assim, que daí no Olímpico, na época, tu entrava no vestiário, o reto tu ia pra sala de musculação, a direita tu ia pra fisioterapia e a esquerda então tu ia pra rouparia e depois pros armários, enfim, né, pra onde se trocava. Ele chegava, rouparia, se trocava, academia. Esse era o Roger Machado. Ele chegava 1 hora e meia antes, fazia o seu alongamento, fazia a sua prevenção, fazia. Viu? Tu nunca viu o Roger chegando em cima do laço. Não. Ele e o Mauro Galvão eram dois caras assim que. Pena, eu digo assim, pena que na época, eu como muito juvenil ainda, digamos assim, né? Muito, muito, muito verde, né? Eu subi com 18 anos, né? Na época. Me empolguei, comecei a acompanhar morcego, né, cara? Aí tu já viu, né? Aí eu ganhava X quantia e os caras ganhavam 15 dígitos atrás e eu queria acompanhar os caras, né? Você acaba se empolgando um pouco, né? Hoje eu, né, com mais de 40, você começa a pensar, poxa, se eu tivesse feito um pouquinho diferente na época, tivesse, né, seguido aquilo com meus princípios e coisas, né? Mas você acaba que você vê a tua situação, começa a vir tudo muito fácil, né? Porque depois que você sobe profissional ali, a coisa. Por isso que você vê assim, como é que o fulano que é promessa não vingou? Cara, eu passei isso na pele, né? Porque você acaba se empolgando, você acaba fazendo coisas que prejudicam o teu dia a dia, né? Em vez de treinar, eu preferia muitas vezes sair para beber à noite, e no outro dia acordava um bagaço, né? Tanto é que o próprio Kleber Xavier um dia me chamou, né, antes de um treino e perguntou o que estava acontecendo, porque eles tinham feito uma reunião entre a comissão técnica e percebe que eles fazem avaliação semanal de cada atleta, né? E comentaram de mim que o meu rendimento tinha caído muito, né? Inclusive começaram a me baixar para o Júnior para mim jogar alguns jogos, porque, enfim, né? Aí são coisas que acontecem que
Se você pudesse voltar ao tempo, falar assim, cara, eu tava lá, né? E não aproveitei, talvez, da maneira correta, né? Uhum. Mas, assim, são coisas, são fases, eu sempre falo, né? São aprendizado que a gente procurou, após, então, carreira, passar para a gurizada, que a gente tentou encaminhar e tentou levar e tenta ajudar até hoje, né? Coisas que quando a gente tem essa idade, a gente não enxerga, né? Que só o tempo ele traz para a gente. E é uma pena, né? Porque poderia ter aproveitado muito mais. Mas, assim, eu procuro sempre não ficar lamentando. Pelo contrário, eu sou muito grato ao que o futebol me deu, né? Como eu te falei, não fiquei milionário, né? Mas consegui, né? O pouco que eu tenho foi através do futebol, né? E principalmente, me tornar uma pessoa de caráter, né? Um pai de família, um ser humano que tem N falhas, mas tem algumas virtudes também, né? Tem alguma coisa de bom. E é isso que importa. Um guri que saiu com 15 anos de missal, né? Que não sabia nem o que era um ônibus circular de cidade grande, né? Você cai dentro de uma Porto Alegre e você olha assim, aonde que eu corro agora? Né? É eu e Deus, né? E o pouquinho que eu aprendi dentro da vida em si, foi me virando sozinho. Tive N oportunidades de me tornar o mais lixo do mundo, mas eu nunca deixei me levar, como eu te falei, sempre me Uhum. impus em tudo que aquilo que eu acreditava e que eu achava que era melhor para mim, nunca me deixei levar por droga, por situações assim que me levassem para o mau caminho. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é o que me sustentou dentro da minha carreira, né? E após o Grêmio, eu joguei em mais de 16 clubes aí no Brasil todo. Então, como eu te falei, não me tornei milionário, mas o futebol me deu muita coisa. Conheci a Europa, conheci a América, quase toda ela. Então, assim, coisas que talvez trabalhando no dia a dia seria difícil de acontecer, né? Então, só pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi e pelo que eu vivenciei dentro do futebol já está de grande valia. Que história bacana, hein, Andinho? Que história bonita, história legal, sabe? A gente se surpreende. Eu logo imaginava, quando eu ia trazer você aqui, que a gente ia escutar tudo isso e é de grande valia para a gente, um aprendizado que você passa. Muitas pessoas vão estar vendo essa entrevista aí, muitas pessoas que acompanham o Amigos do Esporte, por isso que a gente trouxe você aqui, que é um grande amigo meu, né, já de infância, a gente conhece há muito tempo. E é gratificante ter você aqui com nós, falar toda essa história. A gente chega e enche os olhos em ver, né, você dizer tudo esse teu currículo aí e para as pessoas saberem, né? Ah, o Andinho jogou aonde, onde é que estava e todas as dificuldades, né, que você passou e o ser humano que você é, a cabeça formada. Você mesmo falou, ele é um cara que batalhou bastante, chegou em Porto Alegre, passou as dificuldades que passou e hoje está aí, né? Andinho, eu quero que você me fale um pouco também. Você é o diretor de Missal, voltando agora, né? Falamos do futebol, agora voltando um pouquinho, você é o diretor de esporte. A gente sabe que é uma luta muito grande lá em Missal. Você está envolvido bastante futsal, no handebol, basquete, bolão, já vi você muito, né? Bocha. Tenho idosos lá também que você sempre está junto ali ajudando, porque você fala do seu trabalho um pouquinho agora, né? Saindo do futebol, e você hoje, como é o diretor, representa muito bem Missal, é uma pessoa de referência, não só em Missal, em toda a região. Eu estou aqui em Santa Helena, acompanho sempre teu trabalho há anos já. E comenta para nós aí como é que é o seu dia a dia e dirigir todas essas modalidades, a gente sabe que não é fácil. Então, Pedrinho, a gente aceitou essa situação. Eu parei de jogar, então, em 2014 e sempre quis retornar, né, para Missal. Sempre quis fazer, né, meus projetos ali e fiz, né, juntamente com meu irmão, o André Saprim, que hoje trabalha na Prioriza, lá na imobiliária. Tem imobiliária ele e o Thiago, Uhum. mas sempre foi um grande parceiro meu para tudo que é projeto. Até hoje nós temos projetos juntos. E então montamos aquele society que tu bem conhece, e fizemos vários eventos lá juntos. Já não estamos mais com o projeto, né? Enfim. E então surgiu quando deu
a pandemia, quando eu parei de jogar, a gente então montou o projeto das escolinhas, né? Tanto em Missal quanto em São Miguel do Iguaçu, então conveniadas com o Grêmio, né? Até pelo vínculo que eu tinha, né, naquela vez. A gente fez então um projeto conveniado, né? Vocês têm até hoje a de vocês do Atlético, né? Tem o Marlos, o pessoal lá que é do Atlético em Medianeira. E na época, então, eu trouxe a parceria do Grêmio para cá. Aí veio a pandemia, então, né? Após 6 anos de projeto lá na cidade, veio a pandemia, travou tudo, travou as escolinhas, travou o nosso Campo Society, enfim, ficamos todos, né, impossibilitados de trabalhar. E aí vem, então, o convite do nosso prefeito Adilto Ferrari, né? Para mim assumir, então, a questão da Departamento de Esportes, que lá nós temos, então, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, em o qual eu sou responsável, então, estou responsável da pasta até hoje, de 2021 para cá. É difícil, Pedro, é difícil porque eu sempre digo assim, é, é uma pasta que é lazer, entre aspas, é lazer. Então, assim, para você agradar, é difícil, né? Você tenta fazer, você tenta de um jeito, desagrada outro. Você tenta do outro, desagrada desse jeito. Então, é um desafio diário. Eu sempre digo assim, aquela pasta ali é um desafio diário, né? Às vezes você é mal interpretado, às vezes você é mal visto por tentar fazer alguma situação, né? Tu bem sabe que tu trabalha nessa área também. Mas eu digo assim, o dia que eu for sair dali, né, eu já tinha até decidido no passado mesmo que eu não seguiria, né, até por projetos pessoais meus, mas conversando com o prefeito, enfim, com outras pessoas, né, mas é uma coisa que eu amo fazer, que é esporte, né, vivi a minha vida inteira, como falei anteriormente, dentro do esporte, amo promover eventos, né, fazia isso já desde o tempo que a gente montou o nosso society lá, eu promovi naqueles anos que ainda mesmo fora do departamento de esportes, aí não, né, não tinha nada a ver com o departamento de esportes, a gente promoveu 9 competições, 9 campeonatos, entre eles municipais, seja masculino e feminino, sempre foi masculino e feminino, seja municipais ou seja regionais, né? Fizemos até 3 campeonatos regionais, né? Então, de society. Coisa que na época fomos pioneiros nessa questão, porque é difícil você trazer, futsal é difícil, né? Quem dirá outras modalidades. Você trazer equipes de outros municípios, fazer eles, né, gastarem, investirem, enfim, tem todo esse processo, e aí a gente conseguiu, e era sempre cheio, sabe? A gente é muito grato pelo que nós fizemos naquele local, e dentro do departamento não muda. Eu sempre digo, com falhas ou situações, nós não somos perfeitos, mas eu saio, o dia que eu sair, eu vou sair tranquilo, que eu tentei fazer sempre o meu melhor, para que Missal fosse visto, para que Missal crescesse no âmbito esportivo municipal, né? Nós estamos agora com as modalidades agora não, né? Desde que nós entramos ali, nós tínhamos a modalidade de futsal, de handebol, que tinha, futsal e handebol, acho que se eu não me engano na época. Daí nós conseguimos, então, na época, em 2021, incrementarmos um projeto com a Itaipu para o basquetebol. Nós retornamos o basquete, que estava parado desde 2007 no município. Nós conseguimos retornar, ganhamos uniformes, até hoje tem 2, 3 sacos de uniformes que foi ganho na época, né, da Itaipu. Cones, bolas, enfim, toda a estrutura que era preciso para as competições e para treinamento, né? Então conseguimos retornar com o basquete, implementamos campeonatos de tênis de mesa, que também fomos pioneiros aí em termos de região. Na época, eu ainda mesmo fora do Departamento de Esportes, em 2017, nós queríamos a Copa Oeste, futebol de campo, que o nosso futebol de campo regional estava morto na época, né? Nós tínhamos escolinha, tu bem sabe disso. Não tínhamos competição a nível adulto, nem quem dirá a nível de base, né? E tu vai bem lembrar que criamos a Copa, fizemos 2 Copa Oeste de base, né? Sub-13 e Sub-15, que foi muito, muito bacana na época, né? Nós conseguimos fazer essas competições para a criançada também, no formato da adulto, tudo para fomentar, né? Porque eu vejo assim, só treinamento fica difícil, né, Pedro? Não. Ninguém quer, tem que ter algo mais, né?
Então, ali dentro do município mesmo, a gente tenta fazer as competições de vôlei, a gente fala, tenta não, a gente tenta fazer vôlei, que a gente não conseguiu ainda fazer de quadra, mas estamos retornando com um projeto agora, até com uma parceria privada para treinamentos, a princípio de voleibol na parte da noite também, que estava ano passado nós retornamos com o vôlei somente na parte da tarde e para o feminino. E agora nós estamos alastrando aí um projeto com a empresa privada para treinamentos masculino e feminino, tanto de base quanto de adulto, né? Então, para nós também fortalecermos a questão do voleibol. E implantarmos, através desse mesmo projeto, o treinamento semanal de tênis de mesa, né? Joia. Então, estamos com um projeto bem bacana, né? Fizemos 2 competições municipais de tênis de mesa, que duraram 2 meses cada uma, então foi sucesso total, né? Tem muitos adeptos a essa modalidade, a gente quer fortalecer ela, né? Até porque faz parte de jogos de juventude, jogos escolares, enfim, tem competições, jogos abertos do Paraná, que também tem de mesa, e nós precisamos fortalecer dentro daquilo que nos é permitido e possível, o lastro de modalidades do município, né? Questão do bolão também, nós apoiamos tanto o bolão adulto feminino, bolão adulto masculino, a melhor idade também, tanto feminino quanto masculino, né? A bocha, o campeonato agora está até surgindo uma ou duas equipes aí de gurizada que estão adentrando a bocha do município também, porque nós precisamos de renovação também no município, né? Sempre pensando na questão de trazer mais pessoas pro esporte, né? Coisa que não tá fácil, tu sabe, né? Celular, a tecnologia, o dia a dia, a correria do ser humano hoje, ela tá. O ser humano não tem mais aquela coisa, o que tu vai fazer hoje? Não, eu vou jogar bola, vou praticar o esporte. Hoje em dia, o ser humano, se possível, ele chega em casa, quer tomar seu chimarrão, quer tomar sua cervejinha, tchau, obrigado. Né? Pelo cansaço, pela correria, pela dinâmica do dia a dia, né? Então, o esporte, ele acaba ficando em segundo plano ou até em terceiro plano, né? Então, e a gente está tentando fazer com que, se não melhore, pelo menos permaneça, né? O gosto e a procura, né, pelo esporte, porque esporte é vida. Se as pessoas estão praticando esporte, elas têm vida longa, né? Então, é mais ou menos nesse slogan, até o prefeito sempre brinca que sempre apoia muito o esporte, né? Porque esporte é vida. As pessoas praticando, por isso que temos também o vôlei dos idosos, né? Da menor idade, que está sendo sucesso total lá no município, também está tendo uma repercussão a nível estado muito grande, né? Nossos idosos lá estão realmente de parabéns, porque têm feito um projeto qualificadíssimo, né? O Marcos está à frente do trabalho também, temos que parabenizá-lo e todo o pessoal da Secretaria de Ciência Social, né? E que são os responsáveis ali, a secretária, a diretora, porque não é fácil, né? Não é fácil também você mobilizar e tirar esses idosos das suas casas, seus lares e fazer eles praticarem esporte, né? E como o Ferrari sempre fala, eles praticando esporte é sinal que o nosso posto de saúde Exatamente. vai estar liberado, né? Vai estar livre. Quanto mais pessoas praticando esporte, a saúde tende sempre a estar melhor no município. Nossa, como é bom ver tudo isso aí, viu, Andinho? A visão que você tem. Eu vi que no começo dessa entrevista aqui, agora, no final que a gente veio falar de Missal, você também não contenta todo mundo, não é fácil. A gente também tem, né, tem essa função aí, a gente tenta ajustar, né, ajudar todas as equipes da maneira né, possível, mas é assim. É, Andinho, eu quero que você fale, deixe uma mensagem aí no Amigos do Esporte, no Correio do Lago, uma mensagem final para os esportistas, né? A gente sabe a tua luta lá em Missal, todas essas modalidades aí que a gente comentou, toda essa liderança que você tem uma equipe também muito boa do teu lado, que senão o barco não anda, você sabe disso. E é a mensagem que você deixa, né, para os esportistas aí de Missal e toda a região. Olha, Pedro, a mensagem eu sempre falo, né? Eu acho que não só para quem pratica esporte, para quem está envolvido com esporte, eu acho que para a vida, né? É a mesma coisa uma empresa. Que você bem disseste aí da questão da equipe qualificada, realmente, né? Eu tenho um cara que trabalha comigo que é o Tauan, que é um braço direito e esquerdo, um cara que sempre me ajuda muito, né? Na verdade, nosso departamento lá
Eu, ele e os professores, e as nossas zeladoras, né? O zelador também, que é o Harry, minhas duas zeladoras, a Jacinta e a Jace, enfim, meus professores, né? Nós somos em 4 professores lá, mais os estagiários, a Gabriela e a Bolachinha. Então, nós não temos uma equipe grande, né? Eu sempre brinco que a gente tem que bater escanteio, cabecear e comemorar tudo, tudo meio junto, né? Mas é muito feliz pelo trabalho, muito feliz por estar à frente do departamento, né? A minha mensagem é sempre a mais positiva que seja, né? Sempre muita perseverança, muito empenho, muita dedicação, né? Eu vejo assim que se você está na tua empresa privada, se você tem uma equipe ou se você tem pessoas que puxam contra, a coisa não anda. Eu sempre digo, uma laranja podre no cesto, ela estraga todo o resto, né? Então a gente procura sempre tentar blindar. E quando temos algumas desavenças ou situações dentro do nosso departamento, eu sou direto nas coisas, eu sou um cara que eu pago um preço muito alto. Muitas pessoas me julgam muitas vezes por falar, o cara é grosso, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, mas não é questão de ser grosso, eu sou direto, né, Pedro? Eu sou daqueles que prefiro falar na tua cara do que te bater nas costas, né? Eu aprendi logo cedo que amigo é o que te fere com a verdade, não o que te alega com a mentira, e isso é um lema da minha vida, né? Eu prefiro que tu vire a cara para mim por eu te falar a verdade, ou daqui a um pouco de tu pagar alguma situação por eu ter te batido nas costas e ter te levado para aquele caminho errado, Bacana. tá entendendo? Então muitas pessoas às vezes falam, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é um grosso, o cara é um ignorante. Não é uma questão de ser ignorante. Só que assim, infelizmente nós vivemos num mundo hoje que as pessoas se alegram com aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão dispostas ou a aceitar aquilo que é, ou talvez no momento seja o correto. Não, elas gostam só do que elas querem ouvir. Então, quando você contradiz alguém, você se passa por ignorante. Essa é a situação, né? Isso em todos os âmbitos. E eu te digo assim, de coração, Pedro, eu não me importo com isso. Porque as pessoas que convivem comigo, viu, eu tento ser o mais verdadeiro possível, né? Porque nunca vão poder falar, mas você não me avisou, você isso, aquilo, ou porque lá no teu trabalho você fez. Não, não, eu sempre tento dar o meu melhor, e o meu melhor muitas vezes não é o que é o necessário, mas como eu te falei, se eu sair amanhã do departamento ou da onde eu estiver, da empresa que eu tiver, eu saio de cabeça tranquila porque eu tentei sempre fazer o meu melhor, né? E sempre com muita luta, muita persistência, que foi a minha vida nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. E quando eu volto a te falar, o pouquinho que eu conquistei foi por persistir, né? Às vezes as pessoas falam, mas não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Eu sou daqueles meio, eu falo, o mundo me chama de negro, diz aquilo. Não, eu sou muito alemão para isso, eu sou teimoso, cara. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não conseguir, eu não paro, sabe? Certo. Eu acho que o pouquinho que eu consegui foi por causa disso, que Perseverança. assim, a palavra persistência, ela me acompanha no dia a dia, sabe? Eu sou um cara muito intenso e muito persistente. Enquanto você não me provar ali na escrita e no ato que aquilo ali está errado ou que não é, eu não paro, sabe? Então, eu vejo assim que aquele tal do brasileiro nunca desistir, sabe? Eu não desisto, eu não desisto. E eu acho que isso eu sempre tento passar para as pessoas que me acompanham, que estão comigo, quem sempre conviveu comigo, porque eu acho que é o nosso lema, né? Lealdade, transparência, olho no olho, né? Você pode pagar um preço, às vezes no momento, por a pessoa ficar meio chateada, não gostar, mas no futuro a vida ela vai te mostrar que, né? Se tu foi correto e se tu falou a verdade para a pessoa, ela vai te provar que, né, a vida vai trazer isso para a pessoa. Então, a minha mensagem é essa, é, dizer que estou muito feliz no município que eu vivo, eu amo Missal, me criei ali, as pessoas que estão ali, sabe, a gente tenta sempre ter amizade com todo mundo e tenta sempre fazer o melhor para que o nosso município só cresça e seja bem visto, né? Agradecer aqui a administração municipal, nosso prefeito, Ferrari, Shen, secretária Clarice, que é uma equipe, não só esses que eu citei, mas nós temos uma equipe muito boa, né? Tanto é que Missal, quem acompanha, vem tendo destaque a nível de estado também como desenvolvimento do município. A gente fica muito feliz por estar ali e poder participar, né? O próprio projeto do Missal Futsal também que a gente conseguiu retornar lá em 2022, após tantos anos parado, né? Uma das coisas que é um grande desafio esse ano, Pedro, não tá fácil, tu sabe que tá difícil. Tu bate numa empresa, na outra, ninguém apoia, ou quem apoia naquela dificuldade que também, né, tá sentindo no dia a dia.
Então, mas é como eu falei, enquanto não me provar o contrário, eu não desisto, né? A gente tem que... É um entretenimento muito grande, né, para o nosso público lá em Missal, o futsal aos sábados à noite. E enquanto nós tivermos força de estar lutando não só por esse projeto, mas pelo esporte do município, a gente vai estar dando a cara para bater e tentando fazer a coisa acontecer. Legal. Daí, portanto, então, as palavras do Anderson Sefrin, o Andinho, que é um líder, né? Um líder não só em Missal, né? Mas em toda a nossa região. E o meu muito obrigado, Andinho, por você estar aqui no nosso programa. Tenho só a agradecer. E até uma próxima oportunidade aí que a gente vai estar trazendo sempre os destaques da nossa região, como atletas, treinadores. Hoje aqui tivemos o Andinho Sefrin aqui, que trouxe todo o seu currículo para nós e é uma satisfação muito grande. Então, muito obrigado aos amigos do esporte e até uma próxima oportunidade.